Nos últimos 3 vídeos do Catequese Família, você acompanhou uma jornada conhecendo o clero da Igreja Católica. Vimos primeiro a figura do padre ou presbítero, nós vimos também sobre o bispo, no caso o episcopo, e também sobre a figura do Papa, o bispo de Roma. E neste último vídeo da nossa série de 4 vídeos sobre o clero da Igreja Católica, queremos convidar você a conhecer um pouco mais sobre a hierarquia da Igreja Católica. O sacramento da ordem tem apenas 3 graus, que é o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Mas existem alguns títulos que talvez você conheça, talvez não, que compõem essa hierarquia. Monsenhor, cardeal camerlengo, você já ouviu falar? Não? No Catequese Família de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a hierarquia da Igreja Católica. Olá, Paulo, muito obrigado pelas boas-vindas. Quero desejar também a você, Crismando e Crismanda, que tenham um excelente encontro, que vocês possam de fato agora aprender um pouco mais sobre a nossa Santa Mãe Igreja. Como nos vídeos anteriores, vocês já ouviram falar dos bispos, do Papa e também do Padre. Hoje nós vamos ouvir falar do diácono. Eu sou o diácono Egmar, diácono da paróquia Nossa Senhora das Graças aqui de Rialma. Então explicarei um pouco sobre o diaconato e explicarei também algumas outras coisas sobre a hierarquia da igreja. Então este é o nosso tema de hoje. De início, nós temos o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é onde são feitos os bispos, os padres e os diáconos. Foi instituído por Jesus Cristo. Então, o sacramento da ordem tem 3 níveis, ou seja, 3 graus, melhor dizendo. O primeiro grau é o grau do diaconato, ou seja, eu estou no primeiro grau da ordem. Antes de ordenar-se diácono, eu era seminarista, estudei em Uruaçu 4 anos e mais 4 anos em Brasília. Então, depois desse tempo, a igreja fez o discernimento e viu que eu estava preparado naquele momento, o ano passado, no caso, 2 de fevereiro, para deixar de ser seminarista e ser ordenado diácono, ou seja, tornar o ministro ordenado com o primeiro grau do sacramento da ordem. O segundo grau do sacramento da ordem é o padre e o terceiro grau são os bispos, ou seja, a hierarquia da igreja é constituída de diácono, padre e bispo. Ah, mas tem o Papa. Calma que nós vamos entender. Tem os cardeais. Calma que nós vamos entender. Entendam o seguinte agora. O que existe na hierarquia é o sacramento da ordem. Diácono, padre e bispo. O diácono, ele pode ser um diácono transitório ou um diácono permanente. No meu caso, eu sou um diácono transitório. O que é um diácono transitório? É um diácono que, após terminar os estudos e ser ordenado diácono, ele espera para ser ordenado padre. O diácono permanente é aquele que é ordenado diácono, mas ele é casado, ou seja, um homem que já com sua família formada sente-se a ser chamado a ser diácono. Dessa forma, ele procura o bispo, faz um discernimento vocacional e depois é ordenado diácono. Ele, enquanto casado, não pode se tornar padre, ou seja, ele é um diácono permanente. Há diáconos também que não se casam e não se tornarão padre. Eles escolheram viver a vida do diaconato de modo celibatário. Então temos 2 modos de diácono: o transitório, que se tornará padre, e o permanente, que é casado e depois é ordenado diácono. Qual é a função do diácono? A função do diácono o diácono é o homem da caridade, da liturgia e da palavra. Ou seja, o diácono é aquele que por primeiro tem por função exercer a caridade na comunidade, auxiliar o bispo e auxiliar o padre.
Depois, o diácono é o homem da liturgia, ele serve nas missas, faz batizado, faz casamento, dá bênçãos, dá aconselhamento. Então é o homem da liturgia. E o diácono também é o homem da palavra, pois ele ensina, como estou fazendo nesse momento, e também anuncia o evangelho por meio das pregações. Então é isso sobre o diácono. Surgiu, então, está na Sagrada Escritura, e nós vemos Jesus, os apóstolos, ali chamando homens dignos para serem ordenados diáconos, pois eles não podiam se prender ao simplesmente colocar comida nas mesas daquelas viúvas e dos sofredores daquela época. Então eles chamam homens dignos e são ordenados diáconos para trabalhar exclusivamente na caridade. Surge então o diaconato na Sagrada Escritura. Temos também, depois que nós vemos sobre o sacramento da ordem, nós já ouvimos falar sobre o título de Monsenhor, sobre a palavra Monsenhor. O que é o Monsenhor? O Monsenhor é um padre. Como eu disse a vocês, existe diácono, padre e bispo. O Monsenhor é um padre que realizou um bom trabalho na diocese, um trabalho de grande importância, e o bispo deu a ele esse título de reconhecimento de Monsenhor. O Papa Francisco tirou esse título agora, ou seja, padres não recebem mais esse título porque ele viu que todos são padres e todos estão na mesma forma, no mesmo patamar. Recebe-se então este título hoje aqueles padres que são escolhidos para serem bispos, e antes da ordenação ele é chamado de Monsenhor. Então o Monsenhor é um título, é um padre que possui esse título. Na nossa diocese de Uruaçu tem o Monsenhor Jurandir, e ele de fato está na paróquia Nossa Senhora da Guia em Campinote. Ele é o Monsenhor Jurandir. Falando sobre isso, temos também agora sobre o bispo, sobre os outros títulos. O bispo, nós temos o Papa e o Cardeal. Quem é o Papa? Como vocês já sabem, nos vídeos anteriores foram falados, o Papa é o bispo de Roma, ou seja, é um bispo que recebe o título de Papa, de responsável direto por todas as almas do mundo inteiro. Ou seja, o Papa é este homem, é um bispo que recebe o encargo, recebe a função, o ministério para exercer isso de Papa. E o Cardeal? O Cardeal é também um título dado aos bispos. Sendo assim, o Cardeal, eles são auxiliares diretos do Papa. Eles é que de fato estão auxiliando o Papa no governo da Igreja. Os cardeais, a partir do Concílio de Latrão, no século XII, passaram então a ter o poder de votar e eles mesmos serem os papas, ou seja, para ser papa é necessário ser cardeal. Então os cardeais, junto com o colégio dos cardeais, no conclave é onde se escolhe o papa. Suponhamos, morreu o papa. Morrendo o Papa ou renunciou, reúne-se o colégio dos cardeais, e ali então os cardeais todos votam escolhendo um novo Papa, e esse novo Papa é um daqueles cardeais que estão lá, ou seja, eles, os cardeais, o cardinalato, que assim nós chamamos, é um título dado a alguns bispos. Porém, por ser uma função de ajudar o Papa no governo da Igreja, dentro do cardinalato, que nós chamamos, as funções dos cardeais. Há então o cardeal bispo para ajudar na administração da Igreja de Roma, também o cardeal presbítero e o cardeal diácono. Ou seja, é um bispo que recebeu o título de cardeal, mas que como função recebeu uma dessas aqui, para a organização, para os sacramentos ou outros modos também, para a caridade. Ou seja, aqui os cardeais, que já são bispos, não voltam a ser padre ou diácono, eles apenas recebem esse título. Recebendo o título, eles têm isso como função para ajudar na Igreja de Roma, porque eles assistem o Papa, ou seja, dão ajuda a ele. Existe também um título que é chamado de cardeal camerlengo. O cardeal camerlengo, ele é o cardeal que guarda a câmara,
de onde isso vem a origem camerlengo, ou seja, ele é que guarda, administra e que organiza os bens da igreja. Quando o Papa vem a falecer, ou ele de fato renuncia, no caso aconteceu com o Papa Bento XVI, o cardeal camerlengo, ele é o responsável, ele automaticamente já fica responsável por organizar o conclave e fica responsável também por toda a organização da igreja do mundo, ou seja, todos respondem então a ele, porque a partir daquele momento, até que seja eleito novo Papa, é ele que é responsável pela igreja e por escolher, organizar o conclave para escolherem assim um novo Papa. Então é isso, minha gente. Nós entendemos que há o sacramento, diácono, bispo e diácono, padre e bispo, e que os outros são títulos que concorrem para ajudar a igreja assim nas suas estruturas. Espero que tenham entendido e que assim Deus possa vos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, diácono Egmar, por essa explicação. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a estrutura e hierarquia da Igreja Católica e com isso tenha mais segurança da sua fé, sabendo que essa igreja que tem mais de 2000 anos é muito bem governada, primeiro por nosso Senhor Jesus Cristo e aqui na terra sob o comando do Papa. No próximo vídeo já iniciaremos uma nova série também de 4 vídeos sobre a oração. E o primeiro vídeo é uma interrogação para você. Só gente sem estudo que reza? Porque há um mito que pessoa estudada não reza, porque afinal de contas oração é só um mito. Oração é coisa para gente sem estudo? Será mesmo? Quero te convidar a conhecer pessoas importantíssimas da história, na ciência, na cultura e que tinham uma vida de oração muito profunda. Espero você no próximo Catequese Família.